28 da palavra de Deus, aleluia. Quem crê que Deus vai falar conosco nesta noite, diz glória a Deus. Quando encontrar a palavra do Senhor, diz aleluia. Nós vemos assim a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Levante a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, através da sua palavra. Eu preciso ouvir a tua palavra, Senhor. Eu sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa e é digna de toda a nossa aceitação. Pode louvar Jesus bem forte nesta noite, aleluia. Irmãos, aleluia, Jesus. Sabemos que Deus, meus irmãos, Ele criou até mesmo o céu, Ele criou a terra, Ele criou as estrelas, Ele criou tudo. E chega um dia que Deus, Ele cria o homem, aleluia. Irmãos, Deus, Ele cria Adão e Eva, Deus, Ele cria até mesmo a primeira família, o primeiro
Será que nós, filhos, temos honrado nossos pais? Será que nós até mesmo temos obedecido o que o nosso pai fala para nós? Será que nós honramos a ele até mesmo em obras? Será que nós honramos ao nosso pai e a nossa mãe, a Jesus? Até mesmo, louvado seja o nome do Senhor, será que nós honramos a ele? Até mesmo em atitude, glória a Deus. Quando não tem honrado seu pai mais, quando o seu pai e a sua mãe falam para ele não obedece, ele não quer saber de obedecer, mas a Bíblia está nos dizendo, um dos mandamentos de Cristo: honra teu pai e tua mãe, para que vocês tenham vida longa sobre a terra. Aleluia. Que o Senhor teu Deus te dá. Amém, Jesus, glória a Deus. Vamos ser obedientes, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Éfeso: obedeçam a seus pais. Aleluia. Mas tenham porém, aleluia, a Bíblia está dizendo: obedeçam a seus pais no Senhor. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para nós obedecer aos nossos pais no Senhor. Ou seja, se os nossos pais eles nos ensinam o caminho certo, se os nossos pais eles nos ensinam o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia ensina, aí nós devemos obedecer. Mas se o nosso pai, se a nossa mãe, ele não nos ensina o caminho certo, se ele até mesmo fala algo que para nós fazer que não agrada a Deus, aí nós não devemos obedecer. A Bíblia está dizendo: obedeçam a seus pais no Senhor. Se os seus pais, aleluia, ensinam a salvação, se os seus pais ensinam a palavra de Deus, aí nós devemos obedecer. Aleluia. Se nossos pais ensinam o caminho errado, ensinam o mundo, ensinam as coisas erradas, nós não obedecemos. Mas se eles ensinam o caminho certo para nós, por dentro da palavra de Deus, nós devemos obedecer, meus irmãos. Porque quando nós obedecemos, aleluia, nós estamos honrando os nossos pais. Aleluia. Quantos filhos já não honram mais? Aleluia. Mas Deus me trouxe nessa noite para te dizer: se você quiser ser vitorioso, se você quiser ser abençoado por Deus, se você quiser ser uma bênção de Deus, quiser viver bastante na face dessa terra e um dia estar com Cristo lá no céu, então honre os seus pais. Aleluia. Honre, meus irmãos, vamos honrar, aleluia, os nossos pais que nos deram a vida. Vamos honrar eles com todo o nosso coração, com todo o nosso amor que temos em nosso coração. Vamos obedecer, aleluia, quando eles nos ensinam o caminho certo, quando eles nos ensinam a palavra de Deus. Vamos obedecer, porque aí nós estamos honrando ao nosso Deus. Aleluia. Nós estamos honrando porque é um mandamento de Deus. Aleluia. Até mesmo é o primeiro mandamento com promessa aos filhos honrarem a seus pais. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas tem uma coisa também, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 4. Preste muita atenção. Pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os filhos devem honrar os pais. Mas tem uma coisa, o apóstolo Paulo diz, aleluia, aos Efésios, aleluia: pais, não irritem seus filhos. Não faça algo que irá irritar, provocar a ira do seu filho, mas criem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, vamos receber essa palavra no nosso coração. Não vamos, aos pais não devem irar os seus filhos, mas devemos ensinar a palavra de Deus, ensinar o mandamento do céu, falar da palavra de Deus, aleluia, falar da salvação, ensinar o seu filho. É isso que o pai deve fazer. Ele deve ter amor pelo seu filho, ele deve ter até mesmo amor
quando, aleluia, o homem, o servo, a serva de Deus, ele ensina a criança no caminho em que ela deve andar, no caminho em que ela deve seguir. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós falamos da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela cala no coração dos nossos filhos, e lá para frente, quando eles crescerem e eles se desviar, aleluia, da presença de Deus, eles vão estar lembrando da palavra de Deus, todo ensinamento, toda a palavra que eu e você passemos, aleluia, para as crianças. Os pais passam para seus filhos, estarão no coração delas, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo com o passar dos anos, quando eles estiverem velhos já, a palavra de Deus estará no coração deles, aleluia. Glória a Deus. Quando os pais não tinham tempo mais para conversar sobre a palavra de Deus com o seu filho, quando os pais não tinham tempo para falar de Jesus, para ensinar o mandamento do Senhor, para ensinar a palavra de Deus, mas Deus fala conosco nesta noite: vamos sentar, você que aparecer com o seu filho, sente com sua filha e converse da palavra, ensine a palavra, ensine as escrituras para o seu filho, porque cedo ou mais tarde a palavra de Deus estará no coração dele e ele jamais irá esquecer daquilo que foi ensinado para ele. Vamos ensinar conforme a palavra de Deus. Não existe algo mais maravilhoso, meus irmãos. Não existe algo mais maravilhoso, mais tremendo, algo melhor do que os filhos estar na presença de Deus. Quando os filhos começam a crescer, pegam uma idade, vão para o mundo, vão pecar, vão desobedecer, vão fazer aquilo que não presta. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você ensinar pela palavra de Deus, aleluia, a palavra do Senhor estará sempre, sempre no coração dos seus filhos, e eles um dia estarão lá no céu com você também, aleluia. Para que o nosso filho, para que as crianças, para os seus pais, se eles quiserem que o seu filho um dia vá para o céu, precisa ensinar o caminho do céu, aleluia. Glória a Deus. Precisa ensinar o caminho da salvação, o caminho onde conduz a nossa alma para o céu. Meus irmãos, não existe algo melhor, não existe algo mais importante na vida do ser humano do que partir dessa vida com a palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus. Não existe nada mais importante do que estarmos preparados, termos a palavra de Deus, termos o ensinamento, as escrituras do Senhor nos nossos corações. Quando nós temos a palavra de Deus, aleluia, Jesus, na nossa vida como Senhor e Salvador, eu quero te dizer uma coisa: quando o nosso corpo tombar, a nossa alma será levada pelos anjos de Deus para o seio de Abraão, aleluia. Glória a Deus. Vamos ensinar porque vale a pena. Muitas vezes as crianças, os filhos, eles não obedecem no momento. No momento que o pai está ensinando, que a mãe está ensinando, talvez ele não quer ouvir, ele faz de conta que não quer ouvir, ele não está obedecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo assim, ensine, mesmo assim, fale da palavra de Deus, mesmo assim, instrua segundo a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor sempre estará no coração deles. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Preste muita atenção, que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, aleluia. Glória a Deus. Aqui a Bíblia nos dizendo que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em teu coração. Esta palavra deve estar em nosso coração. E o que nós fazemos quando a palavra de Deus está no nosso coração? Nós ensinamos, aleluia. Nós falamos, aleluia.
escrita, guardada na tábua do nosso coração, para que nós vença a Satanás, aleluia. Para nós vencer a Satanás, para nós vencer o inimigo das nossas almas, tem uma coisa: a palavra de Cristo deve estar no nosso coração. Jesus venceu a Satanás no deserto com a palavra, aleluia. E para nós vencer a Satanás, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos examinar as Escrituras, porque cuidar, obter-te nela, vida eterna, aleluia. Vamos receber essa palavra. O que a palavra fala para nós? Amar o nosso próximo, aleluia. O maior mandamento é o amor. Teve prova, o próprio Jesus, meus irmãos. Não existe exemplo maior de amor a não ser o exemplo de Jesus, aleluia. Quando ele estava sendo açoitado naquela cruz do Calvário, quando o seu sangue estava sendo vertido, estava caindo gota de sangue lá na cruz, ele olha para aqueles que estavam açoitando ele olha para aqueles que estavam dando açoitada nele, e Jesus diz ao Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. Jesus não é exemplo de amor. Vamos amar o nosso filho, vamos amar a nossa família, vamos amar os nossos pais, e vamos ser obedientes a eles, vamos agradar ao Senhor, vamos fazer a vontade do nosso Deus, meus irmãos. Não existe algo mais maravilhoso do que viver em união em nossa família. Não existe algo mais maravilhoso, mais lindo na vida do ser humano, aleluia, do que estar com sua família, do que estar até mesmo em comunhão, aleluia, com os irmãos, aleluia. Vamos ensinar com todo o nosso coração a todo momento. Aleluia, Jesus. Todo momento que nós puder, aleluia, falar da palavra, falar de Jesus, falar da palavra de Deus, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade e vamos ensinar, porque quando nós ensinamos, aleluia, Satanás, ele é derrotado, aleluia, Satanás tem problema, Satanás é derrotado, e a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus, aleluia. Satanás quer impedir que a palavra de Deus entre no nosso coração. Satanás quer lutar para que nós não recebamos a palavra do nosso coração. Satanás quer lutar para que, aleluia, nós vivamos neste mundo, aleluia, até mesmo sem direção, aleluia. Quantos estão neste mundo não estão preocupados em preparar a sua vida para com Deus? Quantos estão neste mundo e não estão preparados? Não se preocupam em dizer: eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso examinar a Bíblia, eu preciso, aleluia, Jesus, ler a palavra de Deus. Quando já não estou se preocupado com isso, eu quero te dizer uma coisa: a coisa mais importante é nós guardar esta palavra, porque não sabemos hoje ou amanhã ou depois, o nosso corpo pode tombar. E Deus fala para mim e para você nesta noite: será que a palavra de Deus está no nosso coração? A qualquer momento o Senhor Jesus, ele vai chamar a nossa alma para a eternidade. E será que nós temos obedecido a palavra? Será que nós temos ensinado esta palavra? Aleluia. Vamos ensinar, meus irmãos. A família é algo maravilhoso que Deus instituiu, aleluia. A família, aleluia, é um presente de Deus para nós. A família é uma obra maravilhosa de Deus. O homem lá no jardim pegou a primeira família, Adão e Eva. Eles pecaram, eles desobedeceram, eles falharam diante de Deus. Mas tem uma coisa, agora Deus diz: tem uma coisa, todo homem pecou, todo homem desobedeceu, mas agora eu irei enviar a Jesus para morrer por eles na cruz do Calvário, para que eles sejam salvos por mim, aleluia. A primeira família pecou, a família desobedeceu, mas aleluia,
Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e temos a chance do perdão. Temos a chance da salvação, aleluia. Quem crê que Jesus vai te levar para o céu, diz glória a Deus. A qualquer momento, aleluia. A qualquer hora, eu quero te dizer uma coisa. Deus me trouxe nessa noite para te dizer: a qualquer momento, a última trombeta irá tocar, e somente os salvos em Cristo, aqueles que obedeceram a palavra de Deus, somente esses irão subir, cantando o hino da vitória na nova Jerusalém de Deus, aleluia. Será que hoje nós já pensamos sobre a volta de Jesus? Aleluia, Senhor. Será que hoje nós já pensamos conosco? Será que eu estou preparado? Será que nós já pensamos hoje? Será que o meu corpo amanhã ou depois não vai tombar até mesmo? Aleluia. Nós devemos trazer isso para a nossa memória, aleluia. Estamos neste mundo e tem uma coisa: estamos de passagem aqui. O nosso lugar não é aqui, a nossa morada não é aqui. O lugar de Jesus, a morada de Jesus não foi aqui, e a nossa também não é. Ele disse para seus discípulos: eu vou ao Pai preparar vosso lugar. E tem uma coisa: se eu for e preparar lugar, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também, aleluia. Irmãos, a Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, apóstolo Paulo falando sobre a família, aleluia. Sobre a família, preste atenção. Todo aquele homem, aleluia. Se o pai, se a mãe, aleluia, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, tem uma coisa: negou a fé e é pior do que um descrente, é pior do que um infiel, aleluia. Se alguém não cuida de seus parentes, aleluia. Se o homem, se a mulher, ele não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família, aleluia, ele negou a fé. Apóstolo Paulo está dizendo: ele negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o descrente, é pior do que aquele que está no mundo, é pior do que o ímpio. Quando o homem, quando a mulher, ele não cuida da sua família, ele não zela pela sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que aqueles que estão no mundo, é pior do que o ímpio. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus me fala para mim e para você nessa noite: não vamos ser pior do que o infiel, não vamos ser pior do que o ímpio, mas vamos ser um servo de Deus, vamos ser um filho de Deus que tem o prazer em falar da palavra, em falar das escrituras, ensinar com todo o carinho, com todo o amor, aleluia. Vamos cuidar da nossa família. Jesus falou conosco nessa noite, aleluia. Vamos honrar nossos pais. Os filhos, honram os pais. Os pais não provocam ainda dos seus filhos. Todo mundo faz a sua parte e a nossa família será uma bênção de Deus, aleluia. Vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa família. Vamos cuidar, aleluia, porque é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. É isso que Deus quer. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar pela nossa família. Será que nós que somos filhos temos orado por nossos pais? Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: vamos orar, vamos interceder um pelos outros. E eu quero te dizer uma coisa: todos serão vitoriosos, todos serão abençoados por Deus, todos, aleluia, estarão prontos para o dia em que Jesus voltar e chamar a nossa alma para ir com Ele lá na glória, na nova Jerusalém de Deus. Quem mora no céu diz glória a Deus. Então obedeça a palavra de Deus, honre seus pais, obedeçam a seus pais no Senhor, aleluia. Cuide da sua família, fale da palavra da sua família, porque se nós fazer isso, irá chegar o momento, irá chegar a hora em que nós estaremos nos braços de Jesus para todo sempre, aleluia. Vamos honrar a nossa família. Para encerrar essa mensagem, meus irmãos, que possamos meditar nestas palavras,
que possamos meditar nessas palavras. Deus abençoa o homem, Deus abençoa Adão e Eva, e diz: multiplique, frutifique, aleixe a terra, aleluia, aumenta as gerações, aumenta os povos, aleluia, Jesus. Deus, Ele criou a família para ser uma bênção de Deus. O maior presente que eu e você temos, que guardemos essa palavra no nosso coração. O maior presente que Deus nos entregou é a nossa família, é o nosso lar. Então vamos cuidar, vamos zelar com carinho naquilo que Deus preparou para nós, aleluia. Quem entendeu a palavra de Deus diz glória a Deus. Que Deus abençoe e as palmas em nome de Jesus, aleluia.